Olá pessoal, como eu falei, sempre em Ultimate, fala sobre entre questões de treino e apresentações, nos traz um efeito entre a antropologia, o criacionismo, as teorias, que nos traz mediações importantes, ok? Pois bem, então vou falar sempre um versículo que eu começo sempre, o Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem terei medo? A guerra pode bombardear, mas quem confiar no Senhor, Ele vai ajudar. Ok? O versículo-chave 1 ao versículo 3 nos traz uma narrativa entre confiança, o desespero e o medo, que é algo eminente do ser humano. Ok? Então vamos lá. Nessas questões importantes entre a ciência humana, a ciência sociológica, os efeitos durkheimianos e as experiências etnográficas de todas as disciplinas e faculdades e as concepções que ocorreram entre as pesquisas e os campos efetivos entre revelações linguísticas, estruturais, entre doutores, mediadores, mentores, independente que seja a faculdade, seus termos ligados ao aconselhamento entre a rivalidade digital e a rivalidade inteligível entre o homem e, ou seja, o homem e as suas experiências, que nos traz uma bagagem entre decepções ou concepções, concepções ou acepções, acepções ou fases que nos revelam só a nossa vontade desejável ou a vontade geral de Deus e o nosso parecer entre várias teorias, que nos traz um cangaço em termos de atividades ligado à antropologia, ligado ao movimento, e a ciência entre a estrutura inconsciente, armazenada, ou meio de segregar a consciência. Então, entre esses mapeamentos que foram quantificados, catalogar todos os análises e anexos entre os campos bibliográficos, e se houve também os campos extradiplomáticos, doutores, mestre, que houve um espírito de Estado ou uma propriedade substancial. Pois bem, entre esses fatos elementares, o que nos traz fatores entre bioestrutura, entre o ciclo atômico e o ciclo nuclear. Sabemos que o homem em si, entre os seus meios inteligíveis, tem o princípio, ou seja, interpessoal. E a palavra interpessoal nos traz um foco, um logos recíproco entre organização e uma desorganização que resulta um duelismo entre, pois bem que eu falei, o conflito entre si mesmo, entre os seus mitos, linguagem, histórias, infâncias, essas trocas restritas entre a sobrevivência e as trocas generalizadas entre negociar, comunicar, entre a consciência e a concepção, entre a comunicação e a consciência, onde há uma comunicação, um diálogo, o aspecto recíproco, é lógico, vai ver o quê? Uns parâmetros ligados à autonomia. Aonde a troca de saberes, a troca também ligada ao quê? Um bom senso e um senso restrito ao senso comum. Esse casamento em um bom senso
e algo restrito entre o senso comum, nos traz o quê? Umas compras ligadas ao tempo comprado, ou a um tempo duelista, vago, vazio, ou seja, nos traz nenhum resultado. Mas querendo ou não, a consequência entre o tempo, entre 3 ou 2 pessoas falando no mesmo tempo, entre relações e a sua linguagem atemporal, ou seja, nos traz um foco sistêmico e classes totêmicas, que é os efeitos durkheimianos, ok? Então é nesta cultura e corporeidade e as oposições metodológicas, falamos de quê? Vários livros e autorias que falam sobre o quê? Conflitos, pré-treino, pós-treino, pós-guerra, pré-guerra, e os limites entre a treinabilidade e o universo, entre o indivíduo e o seu sujeito. Pois bem, deste fato, a significação e a responsabilidade, cultura e o seu hábito e a aquisição de costumes que vai originar a identidade perdida ou construída ou desconstruída, nos traz o ensino e esse processo entre deveres e direitos numa comunicação estética. Aí chegaremos ali no tratado jornalístico, ali chegaremos no tratado, ou seja, entre meios negativos e positivos nos parâmetros do serviço social, os termos rosianos, Rosier, e os pessimismos e otimismos no tratado entre contrato social e proteção social. Pois bem, eu posso fazer controvérsias em questões de vida pessoal, é lógico, mas nós trazemos que há aplicações, há vários tipos de aplicativos que possam desmoronar em fatalidades, em quedas filosóficas, anatômicas, fisiológicas, ou seja, nos dá um campo de uma crise existencial e algo estrutural entre a hermenêutica, que em si mesmo é uma hermenêutica, nem é preciso dizer que é analfabeto ou analfabetismo, ou alfabeto. Entre os alfabetos há uma hermenêutica estrutural, mas ocorre também linguagens analfabetas. Depende da consequência do local e a expressão corporal, o corpo falado e o corpo que é desquantificado e destruído ou deformado em elementos parentescos. Ou seja, muitas vezes os parentescos não dão valor em que a sua profissão e identidade, mas em algumas instituições também não vão dar valor porque a própria família fez uma promoção de saúde ou um ciclo de um funeral, ou decapitações, ou enforcamento. Pois bem, entre essas máscaras, entre igualdade e desigualdade, há a negociação que eu falei que há trocas. Aonde há trocas, há saberes, sendo positivas ou negativas, pessimistas ou otimistas, nos traz uma igualdade ou uma desigualdade política. São pontos de interrogativas e entre parênteses nos traz o quê? Um sistema de dominação e dominadores em setores que possam haver estratégias e pensamentos selvagens. Não porque eu tenho o meu sobrenome no final da Silva, mas pensamentos selvagens, matagais, pântanos. Por isso que as pistas nos abrem esses pantanais, ou seja, trilhas para termos uma lógica prática social e os papéis sociais entre bioestruturas e a substância entre a motricidade humana e o esporte coletivo como o futebol e outros parentesco ligado ao substantivo coletivo. Ok, pessoal? Então, quando falamos sobre masculino e feminino, nos traz uma linguagem de troca de saberes e criação. E entra entre campo estético teórico em faculdades, antropologia, estética e os seus saberes entre o saber e o fazer. E o fazer e o saber entre as obras críticas
meio propriamente dito entre a esfera